Bem, pessoal, estamos de volta para a nossa parte final da nossa aula sobre os fundamentos, né, da psicanálise freudiana. Então, nós já vimos os processos mentais inconscientes e agora vamos falar sobre a importância da sexualidade do complexo de Édipo e a teoria do recalcamento, que são os três princípios básicos do que Freud disse da psicanálise. Então, uma pergunta, né, para aquelas pessoas que não conhecem a teoria freudiana, né, uma das principais alegações é que Freud só pensa em sexo, né? E será que Freud mesmo só pensa nisso, só pensa naquilo? Então, quando nós estudamos a teoria freudiana, principalmente o texto Os Três Ensaios sobre a Sexualidade Infantil, nós percebemos uma coisa importante, que para Freud e para a psicanálise, a sexualidade e vida sexual são coisas diferentes, né? Então, a sexualidade, segundo a definição usada por Freud, é um processo libidinal, né? Lembram que a libido é a energia, né, que tem a pulsão sexual, né? Inconsciente, quer dizer, ela está lá na região do inconsciente, formado por fatores externos, organização social e familiar, quer dizer, a questão da cultura, né, no meio em que aquele sujeito está inserido. E também por fatores internos, impulsos, instintos, o equilíbrio entre prazer e agressividade, amor e ódio, inveja, ciúmes, egoísmo e várias outras características, né? Então, a sexualidade para Freud abrange um aspecto muito mais amplo do que a ideia que se tem sobre sexualidade, a ideia comum, né? Então, é um processo de ordem libidinal. E a vida sexual, que ele fala, é atividade consciente em relação à atividade sexual, à vida amorosa e aos relacionamentos do indivíduo, né? Então, essa é a vida sexual. É o namoro, né? É o casamento, é o ficar. Quer dizer, todas essas situações, né? Todos esses laços sociais, vamos usar esse termo, né? Eles estão ligados, então, à atividade da vida sexual do indivíduo. Então, são coisas diferentes, como nós podemos observar. Então, para Freud, a sexualidade é um aspecto muito mais amplo do que se tem como ideia comum, né? O desenvolvimento sexual, ele faz parte, né, do desenvolvimento emocional, que nós temos desde o momento da concepção, e ela vai depender, como eu disse, de fatores externos e internos, né? Os fatores externos são a organização social e familiar, como eu já falei, onde vive e das quais recebe constantes estímulos e informações, né? Então, por exemplo, a cultura, né? Então, essa pessoa nasceu, o sujeito nasceu no meio de uma família, né, religiosa tradicional. Então, a ideia de castidade, a ideia da indissolubilidade do casamento, então, tudo isso vai fazer parte do desenvolvimento emocional e sexual daquele sujeito, né? Então, é o que nós chamamos de cultura. Então, observem que, como eu disse no bloco anterior, a sexualidade, né, das pessoas no início e durante boa parte do século XX era vitoriana, quer dizer, era muita repressão sexual. E a partir da segunda metade do século XX, então nós começamos um processo todo de liberdade sexual,
com a pílula anticoncepcional, né? Com o Woodstock, quer dizer, todas essas características, esses movimentos sociais vieram mudando a cultura na qual o sujeito está inserido. Então, hoje, nós podemos dizer que a gente vive, né, uma cultura dos excessos, né? Não há limite para a busca do prazer e para a vida sexual das pessoas. Os fatores internos abrangem as características psicológicas inerentes a cada indivíduo, advindo dos impulsos instintivos. Então, por exemplo, a criança, quando vai mamar no seio da mãe, como é que ela percebe este seio, né? Como um seio bom, um seio mau, um seio que alimenta, que nutre, ou um seio que acalma. Então, todas essas características que são construções internas do indivíduo, né, elas vão ajudar no desenvolvimento sexual e emocional daquele pequeno sujeito que está começando, né, a construir sua personalidade, seu caráter, então construir a sua vida emocional e afetiva. Um aspecto importante de nós voltarmos, né, a insistir é o conceito de libido. Então, libido é energia criada pelas pulsões sexuais e de sobrevivência, né? Quer dizer, aquela primeira tópica do Freud que diferenciava pulsões sexuais e pulsões do eu, né? Elas foram, com o texto dele de 1920, além do princípio do prazer, foram refeitas, né? Então, as pulsões de vida, que são representadas pelas pulsões sexuais e de sobrevivência, e as pulsões de morte, né? Que a principal característica é o quê? A agressividade. Então, essas pulsões de vida, né? A energia que elas levam, que elas carregam, sempre é chamada de libido, isto é, a busca do prazer, né? Então, a libido é parte do isso e é a força motriz de todo o comportamento humano. A etapa do desenvolvimento sexual e emocional do sujeito, ele é dividido em 3 períodos, né? O primeiro período pré-genital são as organizações da vida sexual em que as zonas genitais ainda não assumiram seu papel predominante, né? Freud chama esse período, né, de sexualidade perversa polimorfa, né? Perversa por quê? Porque o objetivo sexual de Freud naquela época era exatamente, vamos dizer assim, gerar uma nova vida. Então, o sexo era destinado à procriação. Então, enquanto não era, né, o prazer não era obtido pelo sexo genital, Freud chamou de perverso, né? Não no sentido de ruim, mas no sentido de que mudou o alvo da sensação de prazer. Polimorfos, porque era de várias formas, né? A forma oral, a forma anal e a forma fálica. O segundo período, chamado de intermediário, é o momento da sexualidade infantil que oscila do seu ponto culminante até o seu declínio e se caracteriza pela fase edipiana e pela fase de latência. E o terceiro período, né, é o da maturação psicossexual. Inicia-se pela puberdade e caracteriza-se por uma revolução fisiológica, psíquica e sexual do ser humano. Essa maturação psicossexual, né, ela ocorre no momento em que a menina tem a sua primeira menstruação e o menino tem a sua primeira ejaculação, porque até o momento da maturidade fisiológica da sexualidade, né, do sexo, a menina, né, nem o menino conseguem sentir orgasmos. Então,
Por isso a importância, né, traumática de um abuso sexual de uma criança. Por quê? Porque a excitação não tem como ser descarregada, né, através do orgasmo. Então, aquilo vai acabar criando na criança um trauma na área da sexualidade, na área do emocional. Aqui nós temos os períodos, né, com as suas respectivas fases. Então, nós temos o período pré-genital, como eu disse, a fase oral, que vai até por volta de 1 ano de idade. De 1 ano até os 3, né, nós temos a fase anal, e dos 3 até os 5, mais ou menos, a fase fálica. Então, o prazer, né, da fase oral é exatamente o aspecto da mamada, da alimentação, e aí a maior fonte de prazer é a boca, de 1 até os 3 anos, onde a criança vai ter que aprender a controlar os seus esfíncteres, permitindo, né, prender ou soltar as fezes. Então, isso vai acontecer de 1 até os 3 anos. E a fase fálica, então, quando a criança descobre a diferença dos sexos, né? Então, é a fase onde vai haver uma masturbação, né? O menino vai perceber isso antes, no sentido da masturbação, que manipular o pênis lhe dá um prazer, e a menina vai, então, começar a brincar com o clitóris. Então, essa característica, a fonte de prazer já, né, nos órgãos sexuais, mas sempre é um prazer parcial. Por quê? Porque como não tem o orgasmo, então daqui a pouco aquela brincadeira, né, ela perde o sentido e a criança vai fazer outra coisa. O período intermediário, que é dos 5 até mais ou menos os 12 anos, né, seria a menina, o período de latência até a primeira menstruação, e o menino seria, então, até a sua primeira ejaculação. Uma coisa interessante é que nessa fase de latência, por isso que ela chama-se de latência, a atividade libidinal está no menor nível de toda a nossa história. E um grande problema que nós temos hoje é que nós sexualizamos, né, as crianças já muito cedo. Então, a menina já usa batom, né, já anda de saltinho. Então, essa sexualização das crianças, isso vai fazer com que haja grandes confusões, né, lá na sua identidade sexual, lá na sua forma de sentir prazer e de sentir gozo. E a maturação psicossexual é, então, quando o sujeito está pronto para que ele possa, então, fazer a reprodução, certo? Então, esse é o desenvolvimento sexual e emocional. Isso também é importante ficar assinalado, né? O outro aspecto, que é um momento importante na nossa vida, é o complexo de Édipo, né? O complexo de Édipo é uma configuração psíquica que surge num certo período do desenvolvimento da criança e posteriormente diminui, né? Então, Freud gostava muito de filosofia e ele buscou, em vários momentos, os mitos gregos para que ele explicasse determinadas situações, né, do processo emocional do ser humano. Então, ele buscou esse exemplo, né, no mito Édipo, o Rei, que, se você não conhece, eu aconselho você a buscar e ler esse texto, né, muito interessante, da mitologia grega, o Édipo, o Rei. O complexo, né, de Édipo no menino é diferente da menina. Então, aí que nós vamos começar a entender por que o desenvolvimento emocional e a estrutura emocional do homem é diferente da mulher, né?
O primeiro momento do complexo de Édipo do menino, né, ele ocorre no momento em que ele percebe que existe a diferença dos sexos, mais ou menos por volta dos 3 anos de idade, né? Então, neste momento, né, o que ele faz? Ele começa, né, a desejar o amor da mãe. Não é desejar a mãe sexualmente, né? Isso é uma coisa das pessoas que não estudam a teoria freudiana, né? Essa mãe foi, até aquele momento, a fonte da realização de todas as necessidades da criança. E esta relação, ela se torna uma relação simbiótica, onde não dá para diferenciar a mãe da criança, do bebê. Então, neste momento, né, é fundamental a entrada de um terceiro nesta relação. Esse terceiro vai fazer com que haja essa separação da relação simbiótica do bebê com a mãe. No modelo do complexo de Édipo clássico, né, esse papel é feito pelo pai da criança. Mas hoje nós sabemos, né, que não necessariamente precisa ser o pai biológico e muito menos um homem, né? Uma mulher também pode fazer este papel. Por quê? Porque a coisa mais importante é fazer essa separação. Mas vamos voltar aqui ao aspecto clássico do complexo de Édipo, né? Então, essa mãe lhe é proibida, né? Tanto como objeto de desejo, mas não tanto como um objeto sexual, como eu disse, mas como uma figura portadora daquilo que nós chamamos de amor incondicional, que aqui na nossa transparência, né, no nosso slide, aliás, ele está errado. Eu coloquei condicional quando seria incondicional, ou seja, aquela cuja posse afetiva daria ao menino todos os poderes, tornando-o privilegiado, isento de limites e alguém não sujeito à jurisdição das leis, né? Das leis paternas. Então, é muito importante nós entendermos esse aspecto, né? A mãe é portadora da figura do amor incondicional, da proteção, da superproteção, do cuidado, né? E o pai, ele é portador justamente do amor condicional, este amor que apresenta o mundo para a criança. Então, aí a importância, né, da resolução do complexo de Édipo. O menino encara a mãe como sua propriedade, procurando tornar-se sujeito absoluto, né, da mãe, expulsando o pai do seu lugar junto à figura materna. Porém, ele fracassa, porque ninguém pode ser tudo para outro ser humano. E um dia ele vai descobrir que ela, a mãe, transferiu seu amor e sua solicitude para um outro homem, o marido da mãe. E aí tem um comentário interessante, né, que muitas vezes, né, a relação da mãe e da criança é tão doente por parte da mãe que a mãe não permita que haja essa separação. Então, por exemplo, nas compulsões, né, por drogas, por álcool, né, por comida, nós presenciamos exatamente esse evento, né? A mãe não permitiu que a criança sofresse essa separação. Então, a separação, ela é fundamental para o desenvolvimento não só da nossa personalidade, mas como também do nosso caráter, né? Então, o que acontece? Quando o menino, né, percebe que ele tem uma coisa no meio das pernas, que o pai tem também, e que a mãe não tem, na nossa fantasia masculina, né, se alguém tirou o pênis da mãe, foi o pai.
Então, o que que acontece? Para que nós possamos preservar o nosso pênis, nós vamos desistir da nossa mãe e nos aproximar do nosso pai, criando uma identidade sexual com ele, né? E outras identidades para que um dia nós possamos, então, encontrar uma mulher igual à nossa mãe. Então, isso é o resumo do complexo de Édipo do menino, né? Assim como o processo do complexo de castração. Na menina, quando a menina percebe a diferença dos sexos, né? E ela percebe isso antes do menino, o que que ocorre? Ela não tem a fantasia de sofrimento, de agressividade que o menino tem, né? Então, quando ela olha que o pai tem algo que ela não tem, nem a mãe tem, o que que ela faz? Ela, então, passa a odiar a mãe. Por quê? Porque simplesmente ela não lhe deu o pênis. Então, não, o pênis, como no menino, não foi arrancado, não foi dado a ela, né? Então, ela tinha até aquele momento a ideia que todos os seres humanos tinham pênis. E o dela, o clitóris, era um pequeno pênis que um dia iria crescer. A percepção não violenta é pela ausência de ameaças verbais que se faz, né, a sexualidade da menina, né? Visualmente comparada ao pênis, o clitóris é inferior. A mãe é castrada, foi castrada como ela. Emergência, então, da inveja do pênis, segundo Freud, a teoria freudiana, e o ressurgimento do ódio em relação à mãe. Com esse ódio, ela se separa da mãe e o seu desejo volta para o pai e para outros homens. Então, o final, né, do complexo de Édipo da menina, né, não vai ter nunca. Por quê? Porque ela começou o complexo de Édipo a partir do complexo de castração, o oposto do menino, né? Que o Édipo dele teve um fim quando houve o complexo de castração. Então, neste momento do complexo de Édipo, como eu disse, surgem as identificações, né? São processos de introjeção de figuras parentais dentro do eu, sob forma de representações objetais, e no supereu, quando pode assumir diferentes formas, né? Sendo o pai ou a mãe uma figura amada e admirada, o pai ou a mãe uma figura idealizada, né? Uma figura odiada, então vai criar uma identificação com o agressor. Por isso que é muito comum, por exemplo, um menino que foi espancado na sua infância, ele também, ao se tornar pai, se torna um espancador, né? Então, essa identificação com o agressor é uma forma que ocorre durante o processo do Édipo, né? Figura perdida, que é aquela figura, né, que abandonou, então o pai abandona a criança, ou abandona a mãe, né, ou a mãe abandona o pai e abandona a criança, então vai ter uma série de identificações, né? Figuras atacadas e identificações com os valores impostos pelos pais. Eu sugiro que vocês assistam um filme, que vocês vão perceber essas identificações de filhas e pais, ou pais e filhas, né? É um filme muito interessante que fica muito claro essa questão das identificações. Complexo de castração, né? Também é uma experiência psíquica completa, inconscientemente vivida pela criança por volta dos 5 anos de idade e decisiva, como eu disse antes, para a absorção de sua futura identidade sexual, né? O essencial dessa experiência consiste no fato de que, pela primeira vez, a criança reconhece o preço da angústia ou da ansiedade
a diferença anatômica entre os sexos, né? O complexo de castração do menino se dá também em estágios, né? O primeiro estágio é quando todo mundo tem um pênis na cabeça dele, né? Quer dizer, a universalidade do pênis. O segundo estágio é quando o pênis é ameaçado, muitas vezes, né, por ameaças verbais, que eu corto o teu pinto, né? Olha que eu faço isso, olha que eu faço aquilo. Às vezes não precisa nem ser pelo pai, pode ser pela mãe, pode ser por um tio, pode ser por qualquer pessoa que faz ameaças verbais. O terceiro estágio, né? Existe seres sem pênis e, portanto, a ameaça é bastante real, então é quando ele descobre, né, que a vagina, né, não tem um pênis, então isso começa a criar nele, né, o complexo de castração. O quarto estágio é quando ele percebe que a mãe também é castrada, e o quinto estágio é o término do complexo de castração e também o término do complexo de Édipo. É quando a criança renuncia à mãe e reconhece a existência de uma lei, né, de uma lei paterna, encerrando-se a fase do amor edipiano, tornando-se tão possível a afirmação da identidade masculina, né? É importante perceber que hoje a figura do pai na nossa sociedade caiu. Então nós estamos vivendo numa sociedade sem a lei, e por isso que nós encontramos então a sexualidade nos excessos, né? A menina também tem um processo, né? Constitui-se no principal acontecimento do complexo de castração feminino a separação da mãe, né? A perda daquele apego primordial, da sensação de serem um só, né? Ela também tem estágios, então nós podemos observar que são mais ou menos semelhantes ao do menino, né? Só que em vez de ter 5 estágios, o da mulher tem apenas 4, né? E a inveja do pênis, para Freud, nós vamos ver que há mudanças depois no aspecto da teoria de Lacan. A inveja do pênis está profundamente relacionada ao desenvolvimento da feminilidade, né? É o fato de a mulher abrir mão da atividade masturbatória clitoriana, que é um tipo de masturbação masculino, para adentrar então a sua feminilidade, isto é, sentir orgasmos única e exclusivamente através, né, da relação sexual, do coito, né? Então, as 3 saídas, segundo Freud, do complexo de castração da menina, né, e o desenvolvimento da feminilidade, é a ausência da inveja do pênis, né, a recusa a rivalizar com o menino, abdicando assim de sua sexualidade. A segunda forma, né, a segunda saída é a vontade de ser dotada de pênis do homem, assim a menina nega a castração, preservando a esperança que se tornará um menino, isto é, ela passa a ter posturas masculinas, não ter jeito masculino, mas posturas masculinas, né? Postura de mando, posturas, né, em que ela, vamos dizer assim, se torna capaz de proteger a sua prole, e não precisar de um homem para proteger. E a terceira saída, né, é encontrar substitutos do pênis. Então, a mudança do parceiro amado, a mãe cede lugar ao pai, mudança da zona erógena, o clitóris cede lugar à vagina, e mudança do desejo, do objeto desejo. O pênis cede lugar a ter um filho, né? Então, enquanto o menino, o complexo de Édipo, né, naufraga no complexo de castração, na menina, o complexo de castração lança a menina no complexo de Édipo. Então, por isso que o homem vai separar sempre desejo de amor e a mulher vai juntar esses dois aspectos, o desejo e o amor,
né? Então, uma outra coisa interessante, que na psicanálise freudiana, né, não existe um gênero, né? Não existe natureza masculina ou natureza feminina. Existe a questão da atividade e da passividade. Ser homem ou ser mulher está condicionada à travessia edípica, que institui a realização da sexualidade humana pela via simbólica, né? A inscrição da diferença anatômica entre os sexos deve ser procurada no redimensionamento da posição assumida pelo sujeito diante da evidência da castração instaurada pela lei do pai, né? É importante nós entendermos que gozo é diferente de prazer, né? Gozo é uma busca de uma satisfação da pulsão, e prazer é quando essa excitação atinge o máximo e depois se reduz, né? E, finalmente, então, nós vamos falar sobre a teoria do recalcamento, né? A teoria do recalcamento, segundo Freud, é o pilar sobre o qual repousa o edifício da psicanálise, né? E deve ser pensado em forças e no conflito de forças. Nós temos o recalque primário e o recalque secundário, né? O recalque secundário, né, vem, e o primário vem daquela ideia de economia, né, da energia da psicanálise, das pulsões, né? Então, esse recalque primário, ele está na origem das primeiras formações do inconsciente. Seus mecanismos não podem ser explicados por um investimento do inconsciente, não provém de um desinvestimento do sistema pré-consciente ou consciente. Então, na realidade, é um contra-investimento. Uma vez recalcado, né, nesse recalque originário, nunca mais vai haver retorno do recalcado, né? Então, o recalque primário é um processo hipotético, consiste na primeira operação do recalque, instituindo-se desta forma a separação entre inconsciente e o consciente, né? Durante o processo, né, do recalque secundário ou recalque a posteriori, o que é recalcado é feito no sistema inconsciente. Os produtos, né, do pré-consciente que são lançados, e do consciente que são lançados para o inconsciente. Em essência, ele se resume em duas operações, centrado em torno do produto consciente ou pré-consciente do recalcado, né? Então, a primeira retira as cargas, né, do pré-consciente e do consciente, dos dois sistemas, de energia ligada que o produto havia adquirido enquanto estava no pré-consciente e no consciente, né? Uma vez desprendido de sua carga, os dois sistemas, o produto fragilizado é atraído por outras representações fixadas no inconsciente pelo recalcamento primário, que é o que nós chamamos, né, de deslocamento e condensação. Então, os elementos recalcados que atravessam a barreira do recalque podem ser a representação munidas de sua carga energética, ou então, o que Freud privilegiou, apenas a carga desligada de suas representações, com 4 possibilidades, né? Permanecer inteiramente recalcado, atravessar a barra de recalcamento e se comutar em angústia fóbica, atravessar a barra de recalcamento, se converter em distúrbios somáticos, na histeria, e atravessar a barra de recalcamento e se transformar em angústia moral, ansiedade moral, na obsessão. Então, com isso, nós terminamos, né, a nossa aula sobre os conceitos básicos da psicanálise. Quero dizer a vocês que me coloco à disposição, né, vocês têm os canais da universidade para entrar em contato comigo para que nós possamos, então, tirar qualquer dúvida. Encontro vocês na próxima aula. Um abraço, tudo de bom.